Graças e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso que reina sobre as nossas vidas, sobre essa nação, né? Meu nome é Paulo Carvalho, eu sou diácono do Ministério Vida, pastor Aline, pastor Celso, ali em Barro Branco, Duque de Caxias, né? E hoje eu venho trazendo aqui um estudo, né? É uma missão que me foi incumbida, né? E sobre a soberania do Eterno, né? A soberania de Deus. E nós vamos levar aqui alguns conhecimentos da parte do Eterno para a nossa vida, para que possamos entender um pouco mais sobre esta soberania. E nada mais do que nós entrarmos sobre os atributos do Senhor, que a palavra soberania está incluída também nesse estudo voltado, né, sobre a referência da própria palavra de Deus, né? E o nosso Deus, ele é perfeito porque existe, né, alguns atributos, né, relacionados ao seu projeto de vida para essa nação, para a nossa vida, para a sua vida, né? E ele vai nos dizer que existem alguns atributos que ele é comunicáveis a nós, né? E tem atributos que não são comunicáveis ao povo, né? Então, os atributos comunicáveis de Deus, ele tem uma relevância em nossas vidas, no nosso dia a dia, que a gente não consegue compreender. Quando a gente para estudar, para entender um pouco mais dessa palavra, através desse estudo, a gente vai poder compreender um pouco mais, né? Então, os atributos comunicáveis de Deus é algo que é o nosso dia a dia, né? É o nosso, vamos dizer assim, que é a nossa cartilha de vida, né? Que é algo interessante, quando a gente passa a estudar, né, para poder aprender da palavra, né, a gente fica admirado. Nossa, como a gente aplica isso na nossa vida no dia a dia e muitas vezes não sabemos, né? Mas da forma correta, né? Porque quem dirige a nossa vida, quem coordena a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que você professa essa fé em Cristo Jesus, né, você está aplicando aquilo que vem do céu, né? Muitas das vezes até mesmo nem saber, mas quando você para estudar um pouco mais, a gente vai entender, passando a compreender, entendeu? O quanto esse amor ele nos invade sem a gente saber. Então, o interessante aqui, né, que do estudo, né, sobre a soberania de Deus, os atributos comunicáveis de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de vida, é o amor. Né? São atributos que ele se comunica com o homem, né? Eu vou estar explicando um pouco mais, estar falando sobre por que desses atributos comunicáveis, né? O amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade e a liberdade e a paz, né? Eu vou destacar um pouco mais aqui sobre a paz, que ela vai dizer que a paz, esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Então, para a nossa nação, para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, além da bondade, do amor, né, que o amor é tudo, né, é um atributo comunicável, entendeu? Para a nossa geração, né? Essa é a grande realidade. E existe aqueles atributos que eles são incomunicáveis, né? Porque o atributo comunicável da parte do Senhor, ele vem nos mostrar, nós como matéria, como ser humano, aquilo que, como eu falei, aquilo que está voltado para o nosso dia a dia desse estudo, né? E tem aqueles atributos incomunicáveis. São atributos que só o Eterno vai nos revelar, só Ele vai nos revelar. Mas diante de um estudo, a gente acaba descobrindo sobre essa verdade também da parte dele, né? Os atributos incomunicáveis de Deus. A seidade significa que Deus é autoexistente, né? Ele vai afirmar, ele não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si, mesmo para ser o que é, obviamente, né? A seidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Então, tu vê que são atributos incomunicáveis de Deus, que a seidade significa que ele é autoexistente, né? E o segundo aqui, muito interessante, é quando a gente começa a estudar e compartilhando isso com os irmãos, eternidade, que vai significar que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Né? Algumas referências bíblicas vai falar em Gênesis 21:33, Salmo 90:12. Ele não tem começo e nem fim, e existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Então são atributos incomunicáveis de Deus, né? Que isso ficou guardado no seu coração. Então, dentro de um estudo, a gente vai descobrindo algumas coisas e vai se maravilhando com isso, né? Então,
São atributos que vêm da parte de Deus, né? O terceiro, unidade, significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Em Deuteronômio vai falar um pouco sobre isso, Efésios, 1 Coríntios, 1 Timóteo, vai falar sobre a unidade, né? O quarto atributo incomunicável da parte de Deus é imutabilidade, significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofre qualquer alteração, ele não muda, ele é imutável, a sua palavra não volta vazia. Esse é o nosso Deus. O quinto, a infinitude, significa que Deus é infinito, né? A gente fala sobre alguns atributos, né? Sobre a infinidade de Deus, ele é infinito. Em seu ser não sofre qualquer tipo de limitação, não tem limitação para o nosso Deus. O sexto, onipresença, que a gente escuta muito falar, né? Onipotente, onipresença. Então, o nosso Deus, ele está presente, significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço, sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude de seu ser. Então, ele está presente em todos os lugares. Por isso, quando a gente fala muito sobre onipresença, a presença do Eterno, do seu Espírito, está em todo lugar, a todo tempo, entendeu? E a todo momento. E no sétimo, onipotência, significa que Deus possui todo o poder. Onisciência, significa que Deus tem todas as coisas do seu... Então, ele está ciente de tudo. Ele consegue compreender tudo da minha vida e da sua vida. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito. É o Deus, é o Criador disso tudo. A sua criação, tudo que foi criado neste mundo, vem dele. E por nono, diante do nosso estudo, vamos falar sobre soberania. A soberania de Deus. Soberania significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo. Sobre tudo e todos, Ele é quem governa o universo e conduz a história, segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana e nem a responsabilidade humana. Descaracteriza as ações soberanas de Deus. Significa que Deus controla todas as coisas. O Eterno, ele está nos revelando que todos os tipos de atributos passam por eles. E a soberania é um atributo incomunicável. É algo que somente é dele somente para ele. E nós entendemos diante desses estudos, no dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicada como a autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Teoricamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus está além e acima de toda força ou poder ou autoridade. Nossa mente não consegue entender muito bem os atributos de Deus. Ele é um ser todo-poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. Mas se não compreendermos o poder absoluto e total de Deus, como poderemos aprender e descansar nele? Se não entendermos a soberania do Pai, não conseguiremos entregar nossas ansiedades, problemas e preocupações que ocupam tanto o nosso coração. Por isso, quanto mais próximos estivermos dessa compreensão, mais seguros e confiantes viveremos no Senhor. É a palavra que nos ensina sobre a soberania de Deus. E nós devemos tomar dessa posse, dessa verdade. É a palavra. É a palavra que vai nos mostrar o caminho correto. É a palavra que vai nos direcionar. É a palavra que vai nos comportarmos diante dessa sociedade. É a soberania de Deus que está no controle de tudo, que vai fazer uma mudança na sua mente, vai fazer uma mudança na sua família, vai fazer uma mudança aí na sua casa. É essa soberania que precisa invadir o seu coração. Essa soberania que precisa mudar aí por dentro.
Essa verdade precisa entrar dentro do seu coração. É a palavra que nos ensina sobre tudo. É a palavra que vai fazer a mudança de tudo. E dentro dessa palavra tem alguns versículos bíblicos da parte do Eterno que vai falar Deus é antes de todas as coisas. Em Colossenses, está falando em Salmo, antes de nascermos os montes, de criados a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Em Colossenses 1,16, Deus criou todas as coisas. Em Hebreus 1,3, Deus sustenta todas as coisas. Então tem uma infinidade de passagens bíblicas diante da soberania do Eterno, que ele tem um controle, o autocontrole de tudo e de todos. Esse Deus maravilhoso, ele quer continuar falando conosco, ele quer continuar invadindo os nossos corações, ele quer fazer uma mudança por completo dentro do meu coração e do seu coração. Então, muitas das vezes, nós estamos ali nesse ministério, o Ministério Vida, que foi nos proporcionado essa oportunidade de estarmos falando desse amor, estarmos falando de uma soberania que vai ter um resultado positivo. Agora precisamos realmente abraçar, entender que o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Que o nosso Deus, ele precisa de mim e de você. Porque Jesus já fez tudo que tinha que ser feito, Jesus já realizou. Tudo que Cristo tinha que fazer nesta terra, ele já fez. E nos deixou nesta missão. Então os atributos da parte do Senhor, eles estão aí. Estão aí para serem aplicados. Os atributos comunicáveis, o amor está acima de todos. O amor, ele precisa emanar dentro de mim, dentro de você. Esse amor que está dentro de si, ele precisa ser jogado. Jogado para onde? Jogado na vida de outro. Eu costumo dizer que uma vez que você se converte ao Evangelho, que você recebe a Cristo como seu único, seu autossuficiente Salvador, você precisa entender que agora você vai aplicar na vida do outro. É vida na vida. É vida na vida. É como que aquela pessoa que está ali moribundo, aquela pessoa que está desacreditada, desanimada. Você sabe, você compreende que a soberania do Eterno está dentro de ti. E você agora precisa aplicar isso na vida do outro. Ele precisa entender, entendeu? Que ele precisa também receber essa alegria que está dentro de você. Então precisamos, entendeu? Emanar este amor. Precisamos colocar para fora, falar. Não tenha vergonha. O Espírito, ele vai te funcionar fazer desta forma. A soberania de Deus, a criação, o Criador disto tudo vai lhe ajudar. Eu gostaria de encerrar de uma forma, diante de um texto que eu separei aqui. Não é reconfortante saber que o nosso Deus é tão grande. Muito mais ainda por sabermos que Ele cuida de nós. O Deus soberano, todo-poderoso e todo sábio, é quem cuida de mim e de você. No Salmo 23, ele nos explica bem o cuidado que Ele tem por nós. Ele é o nosso pastor e não permite que nada nos falte. Ele guia os nossos caminhos e nos livra do mal e nos protege e nos cobre com sua bondade e misericórdia. Também o capítulo 40 de Isaías retrata a soberania de Deus e seu cuidado para conosco. Diante disso, que possamos confiar totalmente no Senhor, no seu poder e na sua soberania. Ele nos capacitará e venceremos todas as batalhas, nos confirmará e nos fortalecerá. Vamos nos manter firmes na graça e na vontade de Deus. Alertas e vigilantes contra toda a cilada do diabo, pois Deus nos levará adiante. O seu desejo é que avancemos e que entendemos que isso não acontece na nossa força, mas na força dele, a vontade dele, a vontade que é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é que você saia dessa inércia. A vontade do Senhor é que você ande, que você caminhe, que você conquiste, que você mude de mente. Essa palavra, o Ministério Vida, mude de mente. Precisamos que você do Ministério Vida, você família, você sacerdote, mude de mente. Tem pessoas ali que vai lhe ajudar, mude de mente. Mude de mente. Porque você tem um Deus que é contigo, um Deus que vai lhe ajudar, um Deus que é soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, o Criador de tudo isto. Mude de mente.
Mude a sua vida. Confie no Senhor. Confie de todo o seu coração. Confie que você vai se surpreender. Com o homem, muitas das vezes, a gente surpreende, mas de uma outra forma. O coração do homem é enganoso, mas o coração do Pai, o coração do soberano não é. Ele vai nos confortar. Então é esse estudo sobre a soberania do amor do eterno, do amor de Deus, que possa invadir a sua vida, que possa invadir a vida do seu vizinho, que você seja um espelho, seja aquela pessoa que quando você passar, essa pessoa, ela vai olhar para você e vai falar, eu preciso de uma oração, porque eu vejo Deus na sua frente, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua família. As pessoas têm que ter o prazer de chegar até você e pedir uma oração, pedir uma ajuda, e você é esse cidadão do céu, essa pessoa que vai lhe ajudar, porque o soberano está impulsionando a sua vida, impulsionando você e a sua família a fazer isto pelo outro. Então, Barro Branco, se prepare. O novo de Deus chegou para este bairro. O novo chegou para Duque de Caxias. O novo chegou para você que mora aí próximo a essa igreja. Se posicione, se fortaleça, tenha coragem. Vamos aos cultos, vamos às programações. Vamos abraçar esse projeto. Esse projeto não é só da pastora Aline, é de toda essa comunidade de Barro Branco. Então, aqui está o Diácono Paulo com um estudo breve sobre soberania, sobre amor, sobre essa mudança de vida e mudança de mente. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um final de semana maravilhoso, que a paz de Cristo possa invadir o seu lar, que a paz de Cristo possa incomodar o seu coração. Graças a Deus, obrigado por esta oportunidade. Amém.